Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant, o canal dos Quant Stars, os que já são e os que querem se tornar Quant Stars. Você já ouviu falar de uma coisa que chama Random Walk ou de uma coisa que se chama movimento browniano? Esses são elementos, são ferramentas da matemática que nós, quants, usamos diariamente nos nossos modelos. Se você quer modelar risco, se você quer modelar retornos de um portfólio, de um determinado ativo, ou se você quer calcular preços de derivativos, os building blocks, os elementos fundamentais para você poder criar os seus modelos, são essas duas ferramentas aqui. Tem muita coisa para falar delas. Eu vou apresentar o Random Walk e o movimento, como foi criado o movimento browniano. Vou mostrar para você no Python. Então, fica ligado aqui. Se você tiver dúvida ou quiser saber mais coisas sobre isso, vai colocando lá nos comentários. Bom, como é que é o Random Walk para começar? Então, o Random Walk... Tá, antes de você saber o Random Walk, você tem que saber o que é uma variável aleatória que tem distribuição de Bernoulli. Então, vamos escrever aqui, Bernoulli. Então, imagina que você jogou uma moeda e pode sair cara, heads, ou coroa, tails. E quando sai cara, você ganha um, e quando sai coroa, você perde um. Famoso sucesso ou fracasso. Então, imagina que aqui a probabilidade P, no nosso exemplo, vamos pegar meio, e a probabilidade de dar coroa é 1 menos P, que nesse caso também vai ser meio. Então, uma variável aleatória que tem distribuição de Bernoulli tem dois casos possíveis, ou sucesso ou fracasso, no nosso caso, heads, tails, sucesso, fracasso, preto, branco, ganha, perde, tanto faz. Então, no nosso exemplo, a gente vai colocar lá mais um e menos um, e cada um desses valores com probabilidade meio. E o que mais você precisa saber da distribuição de Bernoulli? Que o valor esperado dessa variável aleatória, que é só multiplicar a probabilidade vezes valor mais probabilidade vezes valor, vai dar meio vezes 1 mais meio vezes menos 1 é zero. E quem é a variância dessa variável aleatória? A variância dessa variável aleatória, que a gente pode escrever desses dois jeitos, é o valor esperado de x menos a média dele ao quadrado. Então, vamos lá. Se x, no caso aqui, a minha variável é o xi, né? Então, imagina aqui no caso de cima aqui, se eu quero saber quanto vale esse cara ao quadrado, para fazer o valor esperado dele. Então, se eu pegar o xi, que é mais 1, menos a média, lembra? A média é zero, vai dar 1 ao quadrado, vai dar 1. E embaixo, se eu tirar o xi menos 1, menos a média, que é zero, vai dar menos 1 ao quadrado, também vai dar 1. Menos 1 ao quadrado também vai dar 1. E se eu multiplicar 1 com a probabilidade desse caso, que é meio, mais 1 com a probabilidade desse caso, que também é meio, eu vou ter 1 vezes meio mais 1 vezes meio, vai dar meio mais meio, dá 1. Então, a variância do processo da variável aleatória que tem distribuição de Bernoulli é 1 e o valor esperado é zero. Beleza, guarda isso. Então, vamos lá. Ó, quem que é o Random Walk? Então, aqui você vai ter o tempo, a gente vai dividir o tempo em passos, e aí o que vai acontecer? Eu vou jogar minha moedinha, então o que vai acontecer comigo? Ou eu ganho cara, ou eu perco coroa. Se eu jogar de novo, ou eu ganho cara, ou eu perco coroa. Se eu estou aqui embaixo e jogar de novo, ou eu ganho cara, ou eu perco coroa. Se eu jogar mais uma vez, ou vai dar ganha aí cara, ou vai parar aqui. Então, quanto que é esse número aqui, ó? Ganhei uma vez, um, depois ganhei de novo, dois, depois ganhei de novo, três. Ou eu ganhei e depois perdi, vou voltar no um. Ou eu perdi, perdi, perdi,
Então, ó, perdi um, perdi de novo. Deixa eu expandir aqui, ó. Perdi de novo, vai para o -2, perdi de novo, -3. Ou, por exemplo, eu posso ganhar, perder, depois eu ganho, e aí a hora que eu venho para cá eu ganho, eu vou parar no 1 de novo, ou eu estou aqui, jogo e perco. Venho parar aqui. Ou eu estou aqui embaixo, joguei, perdi, depois joguei de novo, ganhei. Então, quais são os estados finais possíveis? Ou eu tenho o estado que eu ganhei, minha riqueza é 3, ou a minha riqueza é 1, ou a minha riqueza é -1, ou a minha riqueza é -3. E qual a probabilidade? É meio de subir, meio e meio. Então, isso aqui vai dar 1/8. Qual a probabilidade de eu vir lá para baixo? Também é 1/8. Qual a probabilidade de eu vir aqui no meio? Ó, agora tem que ter calma. Eu posso subir, subir, cair, ou eu posso cair, subir, subir, ou eu posso subir, cair, subir. São três maneiras, cada uma tem 1/8 de chance. E para chegar no -1 é a mesma coisa, 3 vezes 1/8. Veja que, somando tudo, obviamente, vai dar 1. E essa variável aqui que você está vendo agora, o resultado final, vamos chamar esse resultado final a nossa riqueza, né? Vou chamar de em inglês wealth. Então, minha riqueza final é 3, né? Minha riqueza é 3, ou minha riqueza é 1, ou minha riqueza é -1, ou -3. Então, essa riqueza, ela é quem? Ela é a somatória dos Bernoullis que eu fiz antes, de cada uma das jogadas. Então, toda vez que você tem uma variável aleatória que representa a soma de várias provas em que ou você ganha ou você perde, então são várias variáveis aleatórias que representam provas de Bernoulli somadas, quando eu somo cara ou coroa, depois cara ou coroa, depois cara ou coroa, e quero saber o número total de sucessos que eu tenho, por exemplo, então esse W aqui, que vai me dar o número total de sucessos, ou a minha riqueza total, enfim, ele tem uma distribuição chamada distribuição binomial. São N, né? A distribuição binomial são N, é o resultado de N provas de Bernoulli. Então, isso é uma distribuição binomial. Então, essa distribuição que você está vendo aqui é a famosa distribuição. Esses caras têm uma distribuição binomial. 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Beleza. Então, qual que é o ponto? Esse é o random walk. Aí, alguém teve a seguinte ideia. Poxa, mas se eu estou só dando um passo e vou olhar esses dois valores possíveis, é muito pouco, né? Se um passo poderia ser um dia, uma hora, um mês, eu gostaria de, ao final de um dia, ter mais valores. Então, alguém teve a seguinte ideia. Ó, então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar do 0 para o 1 e a gente divide do 0 para o 1 em N pedacinhos, 1000 pedacinhos. Agora, cada pedacinho é como se eu jogasse a moeda novamente, cara ou coroa. Só que, óbvio, que se você jogar 1000 vezes dentro do intervalo 0,1, e cada vez você ganhar um ou perder um, esse negócio vai explodir, porque você ganhar 1000 vezes vai lá para 1000 ou vai para -1000. O que eles falaram? Não, vamos construir isso de modo que, originalmente, ou eu terminava no +1, ou eu terminava no -1. E aí, como eu mostrei para você aqui, eu tinha média 0 e variância 1. Então, o que eles falaram foi o seguinte: vamos dividir em 1000 pedacinhos, em N pedacinhos, mas eu quero que o meu xi original eu vou dividir por um número alfa. Tal que esse número... Então, agora eu vou criar uma nova variável, que eu vou chamar de DWT, que é um incrementozinho da minha riqueza. Então, antes eu estava jogando esse xi, variava mais um, menos um, somei tudo e deu uma binomial. Agora eu estou falando o seguinte, ó, vamos fazer, dividir aquele intervalo de 0 até 1 em 1000 pedacinhos, em N pedacinhos, eu vou jogar a moeda, só que eu quero escalar. Então, em inglês, isso aqui tem um nome, né? Um scaling do negócio. Então, eu vou fazer um scaling, eu vou dividir o meu X por alguém, de modo que agora eu vou ter um novo incrementozinho para minha riqueza. Só que eu quero que, quando eu somar
toda essa incrementozinho que eu ganhei, quando eu somar esses DWzinhos, somar para o T variando de 1 agora até N, TN carinhas, eu gostaria que esse cidadão tivesse valor esperado 0 e eu gostaria que ele tivesse variância 1 igual antes. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo o meu intervalo em 1000 pedacinhos. Cada pedacinho vai ser uma nova variável, só que essa nova variável é a variável original dividida por alguém. E eu quero que o meu resultado final tenha a média e a variância igual tinha antes. Então, vamos ver. Quando você fizer o valor esperado da soma, dessa soma, você talvez se lembre que o valor esperado de uma soma é a soma dos valores esperados, né? Eu vou escrever aqui com calma, vai. Então, o valor esperado da somatória do DWI vai ser a somatória do valor esperado do DWI. E isso aqui vai dar 0, tá? Porque cada um deles tem valor esperado 0. Por quê, André? Tá, volta aqui para cima. O valor esperado do DWI é, ó, tem uma constante multiplicando x, que é 1 sobre alfa, vezes o valor esperado do xi. Só que o valor esperado do xi, ó, lembra? Xi, o valor esperado dele é 0 e a variância é 1. Então, volta aqui, ó. O valor esperado do xi é 0, então vai dar 0. Já vou aproveitar, vai. Qual que é a variância do dw de t? A variância do dw de t, você lembra da aula de estatística? Quando você multiplica por uma constante, sai a constante ao quadrado, é 1 sobre alfa ao quadrado, vezes a variância do x, que é 1, tá bom? Então, Mayara, eu não lembro essas coisas de estatística e teoria da probabilidade. Cara, coloca aí nos comentários que eu faço outros vídeos explicando essas coisas mais básicas, tá? Mas aqui, vamos assumir que você está acompanhando. Se não estiver acompanhando, pede, depois você volta. Então, ó, eu quero agora calcular a variância dessa soma. Então, a variância dessa somatória dos Ws de Tzinho, WI ou WT, tanto faz o índice que você usa, essa variância da soma, se os caras são independentes, a variância da soma é a soma das variâncias de cada um dos DWzinhos lá. Aí você pergunta, Mayali, se a variância da soma, se a soma, os caras que eu estou somando são independentes, a variância da soma é a soma da variância. Mas, Mayali, esses caras são independentes? Sim, cada xzinho i que você está jogando, x1, x2, o xzinho i, eles são independentes e identicamente distribuídos. O que significa isso? Eles são independentes, significa que cada vez que você joga, não tem nada a ver com as outras. Isso significa que eles são independentes. E eles são identicamente distribuídos, significa que cada vez que você joga é uma distribuição de Bernoulli com probabilidade meio de dar cara, nesse meu exemplo, e meio de dar coroa. Então, eles são identicamente distribuídos. Então, ó, a variância da soma, como eles são independentes, é a soma das variâncias. Só como eles são identicamente distribuídos, somar n carinhas é a mesma coisa que multiplicar n vezes, como é todo mundo igual, a variância de cada um, que é quem? Volta aqui, ó. Variância de cada um é 1 sobre alfa ao quadrado. E eu quero que essa variância dê o que dava antes. Quanto dava antes mesmo, Mali? 1. Beleza. Então, bota isso aqui igual a 1. Olha o que eu descobri. Que o meu scaling é tal que o meu alfa é raiz de n. Pô, legal. Então, esse dw aqui, ó, nós vamos escrever que o dw de t ou dwi, tanto faz, ele vai ser o xi sobre raiz de n. Legal. Cada dw vai ser o x mais 1 ou menos 1, é um Bernoulli, mais 1 ou menos 1, dividido por raiz de n. Se eu dividir em 1000 pedacinhos, eu vou jogar 1000 vezes a moeda e cada dw que eu vou ganhar, cada incrementozinho da minha riqueza, vai ser o quê? O mais ou menos 1 dividido por raiz de 1000. Beleza. Ó, depois eu ainda volto aqui. Mas o que eu quero te mostrar agora é como é que isso aqui funciona na prática no Python. Então, pensa,
quando eu fizer vários carinhas aqui, você vai perceber que eu vou conseguir preencher melhor esse espaço. Vão aparecer caras aqui no meio, ó. Dá uma olhada. Eu vou lá no Python. Aguenta aí, ó. Eu vou lá no Python e vou te mostrar. Ó, aqui eu não vou ensinar você a programar. Se você quer, nesse vídeo, pelo menos, eu vou fazer outros vídeos explicando, mas nesse aqui eu não vou te ensinar o detalhe do programa. Eu vou te mostrar rapidinho. Se você quiser saber mais sobre o programa, que eu faço um vídeo só explicando esse código aqui que eu fiz, como eu programei no Python, pede aí nos comentários que eu mostro. Aqui eu vou te mostrar rapidinho. Ó, eu comecei com a minha riqueza valendo 0, e aí, né, não tinha dinheiro nenhum, aí fui jogando. Então, eu fiquei devendo, eu ganhei. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer um for, que eu vou jogar N vezes. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou sortear um Bernoulli. Então, no Python, a variável que tem distribuição de Bernoulli é o quê? É um cara que é uma binomial com uma prova. Lembra? Binomial são N provas de Bernoulli. Então, eu vou sortear um Bernoulli como sendo uma binomial com uma prova, que é uma jogada de sucesso ou fracasso. E o Python, o Bernoulli dá 0 ou 1. Só que eu estou interessado em transformar isso em -1 e +1. Então, esse é o meu X. Então, esse pedacinho aqui só serve para criar o meu Bernoulli, que é +1 e -1, porque o do Python é +1 e 0, tá? Então, eu quero mais ou menos um, eu tive que fazer esse npware aqui, que é como se fosse um if vetorizado. E eu já estou gerando quantas trajetórias? Que são trajetórias? Estou fazendo isso, cada sequência lá de jogadas, eu já estou fazendo isso várias vezes ao mesmo tempo, né? Eu estou imaginando que são 20 pessoas ao mesmo tempo jogando. Então, 20 caras jogaram a primeira vez. Aí, o que vai acontecer? Ó, tá vendo? Esses passos aqui é cada vez que a gente jogou. Então, tem eu e mais 20 caras, 21 caras. Então, cada um de nós jogou uma vez, depois jogou outra, depois jogou outra. Então, a cada passo que eu estou fazendo, eu já estou fazendo para todo mundo, estou fazendo vetorizado. Aí eu construo o DW. Lembra quem era o DW? Pegava cada X e divide por raiz de N, né? N é o númerozinho de vezes que eu dividi cada passo que eu tenho lá. E aí, o que vai acontecer? Eu acumulo. Então, a minha riqueza vai ser o acumulado, é o que tinha antes, tá vendo? Ó, o próximo instante é o instante anterior, mais o que eu ganhei ou o que eu perdi. Esse X aqui pode ser +1 ou -1, lembra? E vai acumulando. Ó, depois, repito, se você quiser que eu explique com calma o código, me avisa aí nos comentários que eu faço. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um binomial aqui, uma distribuição binomial que eu vou mostrar igual que eu desenhei, com 3 passos. Então, eu vou fazer um random walk com 3 passos, tá? E esse n igual a 1 significa que eu não vou dividir cada passo ainda. Então, dá uma olhada, ó. Quando eu rodar, ó, dá uma olhada. Eu vou ter lá, por exemplo, uma trajetória que ganhou, ganhou e ganhou. Foi para onde? Para o 3, tá vendo aqui? Lembra que eu te mostrei ou vai ser 3, ou vai ser 1, ou vai ser -1, ou vai ser -3. Lembra que eu te mostrei no PowerPoint? Se jogar 3 vezes, você vai ganhar as 3 vezes, você vai ganhar 2 vezes e perder uma, vai parar no 1, ou você vai perder 2 e ganhar uma, vai parar no -1, ou perde as 3 e vai parar no -3. Então, são 4 valores possíveis. Se eu quiser olhar a distribuição de probabilidade desses valores, ó, são 4 valores possíveis: -3, -1, 1 e 3. Cada um deles tem, né? Se eu jogar, no caso aqui eu joguei, sabe quantas vezes? Eu fiz 50 mil vezes esse experimento de jogar 3 vezes. Então, a primeira vez joguei 3 vezes, segunda vez joguei 3 vezes, terceira vez joguei 3 vezes, fiz 50 mil vezes. É isso que está falando aqui, são as trajetórias. Então, ó, se eu pegar aqui e colocar o N agora, o T, né? Eu quero 5 passos. Vamos dar uma olhada. Ó, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, ganhou, enfim, eu tenho vários valores possíveis. Quais são os valores possíveis agora? Agora eu vou ter 6 valores possíveis. Se você jogar 5 vezes, você vai ter quais valores? Se você jogou 5 vezes, nunca vai chegar no 0, né? Um número ímpar. Então, ou você vai ganhar 1 ou vai perder 1, ou você vai perder 3 ou você vai perder 5. Ou você vai ganhar 1, ou você vai ganhar 3, ou você vai ganhar 5.
com essa distribuição de probabilidade. Essa é uma distribuição binomial com 5 provas de Bernoulli, e eu estou querendo saber aqui o sucesso que eu tenho. Então, que é o meu resultado final. Soma o meu resultado lá. Então, eu perdi 5, ou perdi 3, ou perdi menos 1, né? Perdi 1, ou ganhei 1, ganhei 3, ganhei 5. Beleza. Então, essa é a distribuição binomial. Agora, vamos dar uma olhada. Eu quero dividir, eu quero fazer aquele scaling que eu falei para você. Então, vamos dizer que eu dividi em 5 pedacinhos, vai. Fica olhando. Ó, então, agora, cada um pedacinho aqui vai ter lá um vai e vem, cai, sobe lá dentro. Então, cada pedacinho vai estar dividido em 5. Depois o outro em mais 5, mais 5, mais 5. Então, eu vou ter 25, na verdade, passos aí dentro. 5 passos vezes 5 cada um. E aí você percebe que eu vou ter uma infinidade de outros valores aqui. Agora, não é só os originais que tem, porque como eu quebrei aqui cada passo, então eu vou acessar estados que antes eu não acessava. Quer dar uma olhada? Ó? Vamos fazer a distribuição desse cara, ó, a distribuição. Então, agora eu vou ter uma infinidade de valores, ó. E essa é a distribuição binomial. Eu tenho 25 provas de Bernoulli, só que cada uma que eu estou ganhando ou perdendo, volta aqui, ó. É o mais ou menos 1 dividido por raiz de 5, que é o número de vezes que eu dividi cada passo, tá? Agora, olha que legal. Você fala, mas, Marley, e se eu fizer isso com maior frequência? Então, eu vou dividir em 100 vezes. Aí você começa a ter um negócio desse tipo. É um random walk escalado, né? Você fez um scaling nele. E esse negócio vai tender ao que a gente chama de movimento browniano, que eu já vou te explicar. Então, ó, só dá uma olhada, eu vou colocar 1000 passos. Então, ó, vamos ver, ele demora um pouquinho, mas ó a cara dele como fica. Ó, esse aqui são trajetórias que tendem a virar um movimento browniano quanto mais caras eu coloco aqui. Quem é o movimento browniano, Mayali? É quando eu faço esse intervalinho ficar dividido em infinitos caras. O limite do N tendendo a infinito. No caso aqui não é infinito, mas é 1000, né? Já é bastante. Então já dá para você ver. Então esse cara é como se ele ficasse um bico em todos os pontos da trajetória. Ele vai, vem, o negócio, a cada passinho que eu dei, ele ganhou 1 ou perdeu 1 dividido por raiz de N. Então, percebe, se o N for muito grande, a cada passo eu ganho ou perco muito pouquinho, só que eu tenho infinitos passos. Então, vai dar alguma coisa, que é o que você está vendo aqui. E a pergunta que você podia fazer é, Mali, mas e agora qual que é a distribuição de todos os possíveis valores que eu tenho lá? Vamos dar uma olhada nela, ó. Quando eu tinha 25, era isso aqui, ó. Ó o que vai acontecer, ó. Dá uma olhada. Ó, você vai tender para uma distribuição que é a distribuição normal. Quem que diz isso? É o chamado teorema do limite central. O teorema do limite central fala que quando você faz uma soma, resumindo, né? Depois, se quer saber mais sobre o teorema do limite central, pede aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo explicando direitinho do teorema do limite central, porque se você quer ser um quantstar, você tem que saber o teorema do limite central e o que ele faz. Então, o teorema do limite central, resumidamente, ele fala que se você somar vários caras que são independentes lá, identicamente distribuídos, o teu resultado é uma coisa que tem uma cara de vai dar uma distribuição normal, tá bom? É mal colocando o teorema é desse jeito. Soma várias coisas que são independentes e identicamente distribuídos que vai dar uma normal. Então, esse aqui foi como eu produzi o movimento browniano. Então, eu pego um Bernoulli, divido ele em muitos pedacinhos. Cada um dos pedacinhos agora eu vou ter que fazer um scaling. Eu te mostrei que o scaling tem que ser pegar o original e dividir por raiz do prazo. E aí eu vou fazer muitos desse cara e vou chegar nessa trajetória aqui. Então, esse é o movimento browniano. Então, Mayali, me explica formalmente agora quem que é o movimento browniano. Vou explicar. Então, vamos lá. O movimento browniano é um processo estocástico que às vezes os livros definem como B de T, ou às vezes os livros definem como W de T. O B de T é por causa do browniano e o W de T é porque é um processo de Wiener. Mas aí depois, se você quer saber mais sobre isso, pede aí que eu também falo.
vou fazer mais vídeos sobre isso, tá? Mas, então, por isso que tem o nome W ou B, é a mesma coisa. Então, quer dizer, não é exatamente a mesma coisa, mas dá para provar que é a mesma coisa o browniano e o processo de Wiener, por isso que a gente usa a mesma letra, né? O W. E eu estava usando o W por causa da riqueza, né? Do wealth, mas não foi sem querer, eu fiz de propósito para usar a mesma letra. Então, qual que é o ponto? Quem é o movimento browniano, né? Chamado movimento browniano padrão? Ele tem as seguintes propriedades, 4 propriedades. Ele começa no zero, igual a gente fez. Os incrementos, quanto eu ganho ou perco a cada rodada, eles são independentes e estacionários. O que significa isso? Que o incremento ser independente e estacionário significa que a distribuição de probabilidade de cada incremento ela não está mudando com o tempo. É isso, basicamente, que significa ser estacionário. Ou, em outras palavras, cada uma das variáveis aleatórias são independentes e identicamente distribuídas. Então, as variáveis aleatórias são independentes e identicamente distribuídas, e os incrementos, eles são estacionários. Então, os incrementos são todas as variações que a variável aleatória teve. E isso aí, esses caras todos, eles têm a mesma, eles são independentes um do outro, têm a mesma distribuição ao longo do tempo, o que significa dizer que eles são estacionários. E as trajetórias que eu gerei, você viu lá, elas são contínuas, ou seja, é como se quando eu gerasse aquela trajetória, eu nunca fosse tirar o lápis do papel. É isso que está falando que as trajetórias são contínuas, né? Não tem saltos nas trajetórias. E, em particular, por causa do teorema do limite central, o browniano, ele, o W de T ou B de T, que é a minha riqueza no instante T, ela vai ter distribuição normal, com média zero, e variância T. Eu já vou te mostrar de um outro jeito por que essa variância é T, mas isso é uma das coisas fundamentais do processo browniano. Então, dizer que ele tem distribuição, o browniano tem distribuição normal com média zero e variância T, é a mesma coisa. Depois eu posso provar para você que o incremento browniano, ou seja, quanto ele varia de um instante para outro instante T mais delta T, ou chama um instante de S e um instante de T, então quanto ele vai variar aqui, tem distribuição normal com média zero e variância T menos S. Então, você vai dizer que tudo tem variância T, ou você pega um pedaço e fala que tem variância T menos S. E a média sempre é zero. Então, o movimento browniano, ele tem o que a gente chama de geometria fractal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Você pegar uma trajetória, olha o tempo aqui, ó, e simular um ano, e aí você pega só uma janelinha aqui, ó, e aí você pega essa janelinha e olha para ela, tá vendo agora? Ó, de 0,4 aqui a 0,6. E aí eu pego só uma janelinha e olho para ela, e pego só uma janelinha e olho para ela, você vai ver que mesmo que você vai mergulhando, 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 sempre você vai continuar tendo essa natureza que em todos os lugares o browniano tem bico, porque lembra que a gente fez o limite daquele n tendendo a infinito. Então, em todos os lugares, eu vou ter um novo Bernoulli que eu dividi por raiz de n com n lá tendendo a infinito. Então, eu vou ter bico em tudo quanto é lugar. Agora, eu quero te mostrar... Então, esse é o browniano. Agora, eu quero te mostrar uma última coisa. Dá uma olhada, volta aqui, ó. Aqui. Olha que legal isso. Se o meu DW, eu quero vir aqui, ó. Se o meu DW ele é representado pelo xi dividido por raiz de n, ó, o meu DW, eu posso escrever xi, só que dá uma olhada, o n, eu posso escrever que n vezes um períodozinho aqui, dt, então n vezes dt, vai ser igual a 1, certo? Eu peguei o 1 e dividi em n pedaços, então n vezes dt é 1. Então, eu posso escrever que 1 sobre n, só passa para baixo, é o dt. Ou eu posso escrever
que 1 sobre raiz de n é raiz de dt. Então, esse meu dw, que é o xi sobre raiz de n, eu posso trocar por xi, 1 sobre raiz de n é vezes raiz de dt. Então, o browniano, o processo browniano, o que ele vai ser? Ele vai ser uma soma infinita desses carinhas aqui, de vários carinhas que tem essa forma. Olha que interessante, só para terminar. Como cada um desses aqui tem média zero, quando eu olhar o meu browniano, só vou te provar agora que o browniano, a gente falou que ele tem distribuição normal com média zero e variância t. Dá uma olhada, acompanha o tio aqui. Ó, então, se eu pegar vários DWzinhos e somar, né, não é isso que é para eu fazer, o meu browniano total lá, não é a soma de cada pedacinho. Então, quando eu somar vários carinhas, como eu já te mostrei, né? O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, que dá zero. Cada um deles tem valor esperado zero, somar todo mundo vai dar zero. Agora vamos olhar a variância. Então tá aqui, ó. Então somar todo mundo, né? O W, que é a soma de todos aqueles caras, a média é a média da soma, é a soma das médias, e vai dar zero. E agora vamos provar que a variância é T. Dá uma olhada. Como eu estou somando vários caras, lembra isso que eu já fiz antes aqui, ó? Vem aqui, ó. A variância da soma é a soma das variâncias. Só que cada variância, eu estou pegando a variável aleatória e multiplicando por um raiz de dt. Lembra? Quando eu multiplico uma variável aleatória por uma constante, na hora de calcular a variância, essa constante sai ao quadrado. Então, vai ficar dt vezes a variância do xi. Só que a variância... Então, eu estou somando isso, que é igual a isso. Só que a variância do xi é igual a 1. Então, quando eu somar vários dt's n vezes, o que vai dar? 1. Então, que é o meu tempo que está aqui. Se eu fizer isso para 1, 2, 3, vai dar o tempo total que eu tenho, né? Se eu somar para vários, então volta aqui na conta, vai. Então, se eu fizer para n dt's, então vai ficar a variância vai ficar soma da variância de xi vezes dt, que a constante sai ao quadrado. Aí a variância de x é 1, então vou somar vários dt's. Se eu somar vários dt's ao longo de um tempo t qualquer, vai dar, soma vários dt's de 0 a t, soma vários dt's, vai dar t, que é essa variância que está aqui. Então, estou te provando que o movimento browniano, de fato, tem uma... Provando, eu não estou sendo formal, né? O teorema do limite central fala que é uma distribuição normal. Eu te mostrei lá no Python que é uma distribuição normal, e ele tem média zero, te mostrei porque a média da soma é a soma das médias, e te mostrei a variância. Ó, agora eu sei que já está longo o vídeo, mas quem aguentou até agora, aguenta mais um pouco. Ó, quero te mostrar uma última coisa. Ó, tem um vídeo no canal que fala sobre o QQ-plot. Dá uma olhada aqui, ó. Quando isso aqui é o que eu peguei essa distribuição e para você acreditar que ela é uma distribuição normal, eu peguei o S do último instante, que são esses S's aqui, e eu comparei essa distribuição com a distribuição normal, fazendo um QQ-plot, igual eu expliquei para você, que é assim que nós, quants, comparamos distribuições. E aí, visualmente aqui. E aí, quando você faz esse QQ-plot, você vai ver que, de fato, o azul, que é a distribuição dos valores que eu obtive aqui, ela fica exatamente em cima da vermelha, então ele tem uma distribuição normal. E se eu calcular o skewness, que é a assimetria dessa distribuição, você vê que é próximo de zero, e o excesso de curtose, que é isso que o Excel ou Python calcula, também está próximo de zero, né? A curtose deveria ser 3, o excesso de curtose é zero. Então, você vê que, de fato, isso aqui tem bastante cara de uma distribuição normal. Bom, esse é o início desse assunto. Quant stars dominam processos estocásticos, movimento browniano, random walk, para poder modelar risco, para poder modelar retorno, para poder precificar derivativos. Eu vou colocar mais coisa no canal ao longo do tempo sobre isso, mas isso é para você
já poder dizer que você conhece, sabe de onde vem o browniano, o que ele faz, como ele funciona, quais as propriedades dele. Espero que você tenha gostado. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.